Olá, vamos começar hoje com a primeira aula desse curso de conservação de coleções audiovisuais. Vamos começar falando do histórico e do contexto onde a gente começa a pensar sobre preservação e como o audiovisual entra nessa história, né? Então, a primeira coisa é a gente aprender como que a gente, enquanto sociedade, enxerga objetos como testemunho histórico, que essa a base de todo o desenvolvimento posterior da conservação moderna, e a gente precisa conhecer. Eu vou pegar algumas cartas patrimoniais para servir de base, né, para a gente acompanhar esse raciocínio. Então, na verdade, o ser humano sempre teve o hábito de colecionar objetos, de juntar objetos para o seu deleite, né? Mas eram objetivos diferentes, ainda não se olhava esses objetos ou obras de arte ou monumentos como testemunhos de uma história. Então, na antiga Grécia, em geral, era mais comum se reunir as esculturas helênicas, que eram consideradas de alta qualidade artística, né? Em Roma, era muito habitual que os grandes generais, os Césares, tivessem obras de arte nos seus jardins, nos seus castelos, como uma questão de ostentação de poder mesmo, exibição de espólios de guerra. No Egito também, obviamente, se juntava. São só exemplos de sociedades daquela época. Mas o colecionismo no Egito tinha muito mais a ver com com as motivações religiosas, né? Então, eram os deuses e as relações do homem com os seus deuses, né? No Renascimento, tem uma pequena mudança. Eu dei um salto homérico aqui, mas assim, no Renascimento tem uma pequena mudança que começa a trazer para a gente, abrir as portas para a gente ter esse pensamento que a gente tem hoje como objeto de testemunho, né? No Renascimento, os artistas vão buscar as obras, as clássicas grego-romanas, como fonte de inspiração, como reflexão para criar novas obras, mas ainda não se está enxergando essas obras como um testemunho de um tempo. Está se considerando essas obras como exemplos de uma boa obra, né? Exemplo de um bom exemplo de arte, né? Esse pensamento, como a gente entende hoje, e hoje já que a museologia, pela museologia, de que os objetos, as manifestações culturais, as esculturas, os edifícios que seja, são testemunhos de um tempo, começa a ser desenvolvido no século XIX. No século XIX, os historiadores de arte, lá no Alois Hegel, que trabalha no finalzinho do século XVIII, princípio, mentira, final do século XIX, princípio do século XX, né, que está ligado à Escola de Arte de Viena, ele consegue defender a ideia de que a arte também é um documento histórico, além dos documentos oficiais, como normalmente se usava como fonte para registrar a história. Ele cria uma conexão e comprova isso, de que a arte tem o espírito do seu tempo, que ela reflete o espírito do seu tempo. Isso é um passo enorme para a gente pensar que a gente pode ler o nosso passado através dos objetos. Então, a ação mesmo de pensar que esses edifícios, esses monumentos podem nos trazer alguma forma de leitura do tempo passado, começa com Eugène Leduc, desculpa, que é um francês, um arquiteto francês, que é contratado pelo Napoleão III, que pede a ele que restaure Paris, que estava com muitos danos por conta da Revolução Francesa, das guerras napoleônicas, das revoltas populares. Então, precisava restaurar. E o Eugène Viollet-le-Duc é o primeiro que vai refletir sobre o que é restaurar. Como é que você vai interferir no monumento para restaurar, para reintegrar um olhar
uma maneira, um espaço, uma estética que existiu e que foi deturpada, foi degradada, né? Então, o Eugène Leduc, ele parte do princípio que você precisa entender profundamente aquele edifício, porque eles começaram, claro, fazendo restauração em edifícios de monumentos, né? Para entender o estilo desse monumento e para poder fazer uma intervenção que não agrida o estilo do autor. Tem várias coisas importantes aí. Primeiro, começar a respeitar esse autor, né? E nesse momento ainda não é totalmente claro. Mas ele faz o que chama, hoje já se chama de restauração estilística. Ele parte da compreensão do estilo e vai para a proposta de restaurar a partir de uma coerência estilística. Mas o Leduc admite, por exemplo, que o restaurador corrija erros estilísticos do autor, o que imediatamente contemporâneo tem uma escola que é chamada os puristas, que são representar os seus grandes representantes são o John Ruskin e o William Morris, que defendem que não se deve restaurar, se deve apenas sustentar, quer dizer, colocar estrutura para que aquele edifício não caia, para que aquele monumento não se degrade ainda mais, porque qualquer intervenção é um falseamento daquela obra. Então, aí vocês começam a perceber que esse pensamento de que uma obra é um testemunho de um tempo começa a se firmar com muito mais clareza nesse momento. Porque se você diz, não posso colocar os braços da Vênus de Milo, que estão desaparecidos há séculos, porque qualquer braço que eu colocar, eu vou estar deturpando a escultura do autor, então você já está admitindo que existe uma ideia representada naquela escultura que só o autor conheceu, e que qualquer coisa que você agregue que não seja do autor vai ser uma forma de deturpação desse testemunho. Então, essas são as duas grandes escolas do início desse pensamento mais moderno de restauração, que tem a ver com conservação, que nós já vamos ver, né? E que são absolutamente antagônicos. E ainda nesse século XIX aparece, então, o Camille Boito e o Gustavo Giovannoni, que são dois italianos, que propõem uma ação intermediária entre o que dizia o Leduc e entre o que diziam os puristas, que é a restauração científica. Então, o que eles propõem? Propõem, sim, vamos intervir, mas com restrições. Vamos priorizar a manutenção, a sustentabilidade, não se acrescenta nada que possa deturpar o estilo, não se cria, não se recria coisas que não existem mais, mas é possível fazer restaurações em casos emergenciais. Já começam a pensar que no momento que você vai intervir, então é preciso usar materiais diferentes de uma época para outra, porque é preciso que quem vai assistir, vai ver esses monumentos em outras épocas, tem que estar muito claro para ele o que é original e o que é intervenção futura. E isso é uma ética de restauração que é adotada até hoje. Até hoje, isso é uma ética de restauração super respeitada e super aceita, né? Então, o Camille Boito e o Gustavo Giovannoni trazem essa coisa do valor histórico com muita clareza. E é a partir dessa compreensão de que existe um valor histórico em tudo que você está guardando, e que você vai interferir restaurando, né? Ele concretiza de uma maneira muito objetiva, muito científica, digamos assim, de que existe uma história contada nesse objeto que é um testemunho, e como testemunho deve ser respeitado. Tá? Então, o valor histórico e o valor do monumento é muito respeitado, e todo o raciocínio dessa escola que é da restauração científica vai caminhar nessa trilha, né? Esses pensamentos do Camille Boito
e do Gustavo Giovannoni vão ser a base da primeira carta patrimonial, que é a Carta de Atenas, tá? Que já vai acontecer no século XX, né? Então, esse pensamento começa no século XIX, já na segunda metade, já quase virando o século, e aí, quando vira o século, a gente continua raciocinando sobre isso e trazendo uma atuação mais científica, digamos assim. Então, em 1930 e 1940, nesse período, né, nessa década, o César Brandi, que é um restaurador muito respeitado até hoje, né, propõe um restauro crítico. O que ele está chamando de restauro crítico? O César Brandi, que é outro italiano, consegue conceituar de uma maneira mais clara o que estava se falando de valor artístico e valor artístico estético e valor histórico documental. Então, ele fala que você tem sempre essas duas dimensões de qualquer monumento. Então, é que você tem que, quando intervir, você vai trabalhar com essas duas dimensões, o respeito à manifestação estética, o valor artístico, e respeito ao monumento, ao valor histórico. Então, você vai raciocinar tendo dessas duas dimensões. A tua intervenção não pode nem alterar esteticamente, ou tem que acompanhar a proposta estética, mas também tem que ter muito respeito pela história daquele monumento, daquele edifício. Por quê? Porque ela justamente é testemunho, né? E você tem que conhecer essa história, saber quando que ela surgiu, qual era a proposta, quando se colocou aquela estátua naquele momento, naquele lugar. Ele tem uma razão de ser e ele tem uma história para contar, e a história que ele tem para contar também faz parte do quando aconteceu e em que lugar aconteceu. Então, tudo isso precisa ser respeitado. E como nós estamos no início do século XX, final do século XIX, início do século XX, que tem toda uma explosão da humanidade, dos conhecimentos científicos, né? Tá tudo borbulhando, né? A química, a física, a biologia, a ótica. Muita coisa está acontecendo em termos de ciência. A humanidade está muito curiosa para conhecer o mundo ao seu redor e está desenvolvendo muitas as ciências, né? Que hoje a gente chama de ciências básicas, né? Então, o César Brandi já se conecta a esse mundo mais científico e vai buscar apoio nos trabalhos dele, nos laboratórios experimentais, nas pesquisas de química, de física, radiologia, de radiologia, leia-se, inclusive raio-x, né? Ecografia, que não é exatamente não se chamava ecografia na época, mas já tinha todo um trabalho de ecografia que era utilizado para fundamentar a atuação do restaurador. E ele compreende que o restaurador não pode trabalhar sozinho, ele propõe que o restaurador trabalhe com grupos multidisciplinares, que tenham olhares mais específicos, que podem complementar o olhar do restaurador, que é o historiador, o arqueólogo, o crítico de arte e cientistas, né? Então, todo esse saber do César Brandi, do Giovannoni e esqueci o nome, do Camille Boito, vai se juntar e vai acabar sendo registrado numa carta, que é uma carta patrimonial, no Congresso Internacional de Arquitetos e Técnicos do Monumento Histórico, que vai redigir no final desse Congresso Internacional, isso foi o primeiro que aconteceu, aconteceram outros, né? E vai redigir a Carta de Atenas, que é uma carta de referência para qualquer museólogo, qualquer restaurador, ainda hoje, porque ela traz indicações, ela é base de todas as cartas que vêm depois. O que eu estou falando de cartas patrimoniais? Que esses documentos são são cartas de intenção, digamos assim, de como trabalhar, de quais são os limites que você pode atuar, né?
e que os países que participam, é um congresso internacional, o próximo vai acontecer com iniciativa da Unesco, que na época ainda nem chamava Unesco, era um departamento de cultura dentro de internacional, né? Então, mas essas cartas patrimoniais, os países que participam desses encontros internacionais assinam ou não essas cartas. E o fato de assinar essa carta é como um compromisso, não é uma lei, não se transforma numa lei, mas é um compromisso do país de tentar efetivar, criar meios para que o que está escrito nessas cartas sejam efetivados dentro dos seus países. Então, a Carta de Atenas, que é de 1931, que é esse marco referencial do que a gente está, como vai se desenvolver esse conceito de conservação, restauração, preservação daqui para frente, o que ela diz? Eu vou destacar algumas, são várias, né? Eu vou destacar algumas que dão sustentação à minha linha de raciocínio nesse momento. Então, a Carta de Atenas vai destacar a importância de uma cooperação internacional para a proteção dos monumentos, que ela compreende que essa é uma memória da humanidade, né? A importância de se conservar, manter e restaurar esses monumentos, porque eles contam a nossa história, faz recomendações técnicas de como proceder. Essa carta está acessível no site do IFAM, por exemplo, né? Que tem o link nas bibliografias que vocês vão ter acesso, né? Então, fazem recomendações de procedimentos, a recomendação, e tem alguns conceitos muito fundamentais que são um passo à frente dessa coisa de reconhecer o testemunho. Ela diz que recomenda respeitar o entorno. Isso é um conceito importante, porque quando você constrói um edifício, ou faz um monumento, ou mesmo uma pintura de cavalete, você faz em um determinado momento, e quando você coloca num determinado lugar, também tem uma razão de ser. Nesse momento, eles não estão pensando muito esses encontros internacionais, não estão pensando em pintura de cavalete ou em gravura. Eles estão pensando menos em pedra e cal, estão pensando em monumentos, estão pensando em edifícios, tanto que é o Encontro Internacional de Engenheiros e Restauradores, né, e arquitetos. Né? Então, estão pensando no entorno, o entorno físico mesmo. Se aquela escultura está naquela praça faz parte da compreensão daquele monumento. Ela está lá por algum motivo, foi decidido que estivesse lá, porque se relaciona com o entorno, se relaciona com aquele monumento, e a compreensão desse testemunho tem que estar fundamentado também em porquê que ele está naquele lugar, né? Então, ele propõe, essa Carta de Atenas não só propõe isso, você compreende o seu entorno, além do próprio monumento, além do próprio edifício, que isso tem que ser divulgado a essa população que está em torno, que é moradora, que é vizinha desse edifício, é vizinha desse monumento, porque isso faz parte da história deles. Então, ele ultrapassa essa coisa do restaurador que vai pensar um monumento como um problema histórico e estético e vai além. Ele diz, olha, o problema histórico é um monumento que tem questões históricas e estéticas, que está no entorno, que tem uma vizinhança, e essa vizinhança tem o direito de saber sobre esse monumento. É o início do que a gente pode dizer hoje de uma ação educativa, que é muito comum nos museus, né? A próxima carta patrimonial que eu vou puxar é essa de 1954, que é a Convenção para a Proteção dos Bens Culturais e em casos de conflito armado. Vejam a data. Obviamente, tem a ver com as guerras, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que certamente criou uma quantidade enorme de monumentos danificados, de edifícios. Então, tinha uma urgência de compreender como lidar com
com essa situação que a humanidade não tinha vivido antes, que era muitas coisas destruídas, às vezes cidades inteiras. Então, essa Convenção de Proteção de Bens Culturais já usa pela primeira vez num documento oficial bem cultural. Quer dizer, ele não está mais nominando, ele não está dizendo que é um edifício, que é um monumento, ele está dizendo bem cultural, porque tem uma abrangência maior. Talvez a dor da perda, né, da que as guerras trouxeram, mostrou que tem muito mais além do que monumentos e edifícios que são destruídos. Então, que é preciso preservar. Então, usa esse termo bastante abrangente, enfatiza que o bem cultural pertence à humanidade, que é uma responsabilidade de todos, e não só do país que é base desse bem cultural, né? Defende que se faça um inventário internacional de bens culturais para que possa ter ações de preservação, né, de cunho internacional, né, já que está se dizendo que é de todo mundo, então que todo mundo tem que cuidar, a gente precisa saber o que é que precisa cuidar, onde é que está, como é que é. Né? E recomenda que, veja só, que não se olhe somente para as paisagens urbanas, que é necessário olhar para as paisagens rurais, porque esse movimento todo de restauração começou em Paris, começou no centro da cidade, começou a se pensar monumentos dentro da cidade e se esqueceu de que a humanidade não deixa suas marcas somente na cidade, deixa no campo também, né? Então, ele amplia essa noção de patrimônio para além dessas manifestações rurais, que vai depois abrir espaço para se pensar que não é só o monumento de um artista famoso ou um edifício de um arquiteto muito conhecido ou um edifício muito representativo como o Arco do Triunfo, comemorando o fim de uma guerra ou o vencedor de uma guerra, né? Não são só eles que contam os nossos testemunhos, né? E tem coisas mais simples que também contam o nosso testemunho. Então, vocês veem que são passos que vão sendo dados e que vai ampliando a noção de patrimônio histórico e ampliando a noção de compreensão desse testemunho. Já ninguém mais está discutindo se é testemunho ou não da nossa história, todo mundo já absorveu que sim, é testemunho da nossa história e a gente vai conhecer nossa trajetória enquanto humanidade nesse planeta também através desse testemunho. Né? A Carta de Veneza, então, que é de 64, 10 anos depois da Convenção, vai ampliar vai concretizar, vai reafirmar essas afirmações que a Carta de 54 coloca, né? Que o monumento são conjuntos urbanos, ele já não está mais nem falando de monumento, está falando de conjuntos urbanos e rurais, que a gente tem numa cidade os seus monumentos, os seus edifícios que se relacionam entre si e que tem a ver com a história dessa própria cidade. E não só da cidade, mas o meio rural também. O meio rural tem as suas formas de fazer, tem os seus saberes e tem as suas manifestações concretizadas de alguma maneira, que contam história, obviamente, da gente também. E alerta para que não são só os grandes monumentos que devem ser preservados. Na verdade, está se compreendendo a questão da representatividade. Você não vai conservar todas as casas modernistas para poder falar sobre o modernismo, mas você vai sim procurar a casa que tenha concretizado da maneira mais fiel aos ideais modernistas, por exemplo. A gente não chegou ainda no modernismo, mas é isso. O que eu quero colocar é que a gente começa a compreender a questão da representatividade e não tanto o monumentalismo, né? Não tanto o que era um diferencial que, em geral, representava questões de uma parte muito restrita da população. Então, ele reafirma que a restauração deve estar atenta não apenas aos grandes monumentos, que as restaurações devem buscar os materiais de cada época. É possível você, se for possível, obviamente, é possível você refazer
o tijolo que quebrou no mesmo local onde usando o mesmo barro, do mesmo lugar onde se construía, onde se fazia o tijolo para aquele tipo de construção. Quer dizer, é uma alternativa que se usa hoje também, né? Ainda se usa hoje algumas soluções assim, né? Então, fala de estudos de acompanhamento de arqueologia, de história, com recursos interdisciplinares, está aprofundando aquela restauração crítica que se liga às ciências, né? E que as ciências e todo o conhecimento científico servem como um instrumento de apoio às tuas decisões. Você, então, tem fotografia, por exemplo, nesse momento, fotogrametria, sondagens, e que vai te ajudar, por exemplo, saber se as fundações daquele edifício está com problema, se a pintura daquela parede usou um determinado pigmento que pode entrar em reação com algum tipo de pigmento de restauração. Então, tudo isso, toda a ciência começa a ser instrumento de reflexão para que a atuação do restaurador, do conservador, seja cada vez mais precisa e eficiente, né? E agrega-se na Carta de Firmeza o conceito de reversibilidade. Reversibilidade quer dizer, tudo que se faz tem que se ter a possibilidade de se reverter se não der certo. Isso em alguns momentos é bastante discutível, certas coisas que não é possível reverter. Se você pensar nas várias formas de restauração dos vários objetos, há coisas que não é possível reverter, mas sendo possível, claro que você vai sempre optar por um caminho que você pode voltar atrás se for necessário, tá? E passo agora para a Carta de 72, a Convenção sobre a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural. O que eu quero trazer aqui? Quero trazer principalmente essa compreensão de que existe um patrimônio natural, que é a própria natureza, que estão interrelacionadas. Acho que o exemplo que eu uso sempre e que é muito claro é o Castelo de Versalhes e seus jardins, né? Os jardins fazem parte da compreensão da proposta estética e histórica daquele castelo. Então, não dá para você abstrair a parte verde natural, assim como sei lá, um artista que trabalha da floresta e que use madeira da floresta, enfim, não dá para você abstrair esse fato. Então, tem a relação com a natureza e as manifestações culturais precisa ser respeitada. Isso é muito importante, porque quando você pensa em restauração ou conservação de longo prazo de um elemento natural, você tem que repensar os seus conceitos. Porque se a gente está vindo pensando que a gente precisa manter o que o autor original fez, a gente precisa restaurar mantendo o respeito à intenção do autor original, a gente está dando importância a uma materialidade que é o que nos dá o conceito de originalidade, a pedra fundamental. Então, é autêntico, de autenticidade, não de intimidade, de autenticidade. Então, a pedra fundamental é o que me diz que aquela construção é autêntica. Então, quando você vai para o mundo do verde, quer dizer, você não vai manter pode ser a mesma planta durante, sei lá, um determinado tempo, mas ela morre. Você põe uma outra planta igual, da mesma família, com as mesmas características, no mesmo lugar, mas não é a pedra fundamental, não é a planta fundamental, mas você não está adulterando nada, você continua mantendo o jardim como ele é, mas você tem que pensar que não é tão pedrical, não é tão pedra fundamental que te dá autenticidade. Isso vai abrir porta para outras coisas que eu vou falar logo ali na frente, tá? E outra coisa muito importante dessa convenção de 72, essa Carta Patrimonial de 72, que também está no mundo em ebulição, né? Porque a industrialização no século XX acelera tremendamente, as cidades crescem descontroladamente, criam questões e problemas novos para a humanidade, né? E aí eles dizem
nessa carta, eles ressaltam sobre a questão dos bens culturais como redes urbanas e sociais. Então, esses bens culturais têm uma natureza, têm uma intenção, ele se relaciona com o seu entorno, ele se relaciona com a sua vizinhança, ele se relaciona com a cidade em que ele está inserido e com os outros bens culturais que estão nessa cidade. Porque você está falando do testemunho de uma comunidade. Essa comunidade está dentro de uma comunidade maior, sei lá, de um estado. Esse estado está dentro de um país. Tem uma natureza, tem uma personalidade que está expressa em todos esses monumentos. E cada monumento tem a sua particularidade dessa personalidade, digamos assim, de uma nação. E, portanto, eles se relacionam em todos os aspectos. Então, essa compreensão vai crescendo de que nada está isolado. Todo bem cultural se relaciona com vários bens culturais, com o seu entorno, com as pessoas, com a sociedade com na qual ele está inserido e com o qual ele se relaciona. Tá? Nesse momento também surgem o ICOMOS, que são conselhos internacionais de museologia, de conservação, de restauração. Então, começa a se ter são regulamentações que não são como leis, mas são como recomendações que partem dos especialistas que se reúnem sazonalmente para debater o que é mais legítimo, o que preserva mais a autenticidade, como que a gente deve se relacionar com essa sociedade, o que se preservar. Então, o resultado desses debates são bastante importantes e a partir desses estudos, dessas reflexões que a gente vai ter como norte de atuação. Eu quero só salientar mais alguns pontos de algumas cartas que vêm em seguida, da década de 80, que é a Carta dos Jardins Históricos, que eu já dei o exemplo do Jardim de Versalhes, então não preciso repetir, e das cidades históricas, dos traçados urbanos, porque as cidades históricas, todo o traçado urbano conta a história daquela cidade também, conta a história da ocupação daquela cidade, como que ela nasceu, por que ela nasceu, qual foi, ela está do lado do rio, está do lado de um caminho de peregrinação, e isso determina muito de como a cidade vai se expandir, vai se implantar, e inclusive o traçado das ruas te conta a história de por onde que entravam cidades muradas, porque a gente está falando muito das referências europeias, mas esses conceitos todos nasceram muito da Europa, né? Vieram principalmente das reflexões da Europa. Então, uma cidade murada, por exemplo, tinha a porta de serviço, digamos assim, por onde entravam todos os suprimentos da cidade, entravam os carniceiros, entravam os pedreiros, entravam toda a parte de serviço, e tinha a porta principal, onde entravam os reis, entravam os nobres, entravam os exércitos vencedores, né, e isso vai determinando como essa cidade vai se desenvolver. A porta que dava para a entrada do fornecimento, do suprimento daquela cidade, no passar dos anos, vai se transformar quase certamente numa rua comercial. Ela vai manter a sua natureza. E a rua que dá na porta da entrada principal da cidade murada vai se transformar numa avenida muito possivelmente, de casas de pessoas muito abonadas. Isso faz parte desse testemunho que dá para a gente ler. Um arqueólogo, um historiador, um museólogo consegue ver essas indicações, esses indícios. Então, outra coisa importante é que na década de 90 tem um grande avanço dessa junção das ciências com as reflexões de conservação. Já se tem uma compreensão muito grande da necessidade de conservação de longo prazo exige procedimentos muito específicos, né? E na década de 90 desenvolve o conceito da conservação preventiva, que é uma coisa que a gente vai falar mais adiante. Então, só para a gente ter a ideia de que a gente vem aprendendo a pensar
a ler os nossos testemunhos da passagem da humanidade nesse planeta, através do que essa humanidade, do que o homem concretiza na relação dele com o seu meio, quer dizer, você está no meio rural, você vai criar coisas que você precisa para plantar seus alimentos, para colher, para guardar, para cozinhar, para fazer um tipo de edificação que te proteja das circunstâncias em que você vive, da mesma forma que na cidade. Depois da era industrial, você vai criar objetos que são reproduzidos, teoricamente, a partir de uma matriz, várias cópias idênticas. Você vai ter toda uma outra forma de viver, uma outra forma de construir fábricas, de construir. Já não é manufaturado, é fabricado. Você tem um outro tipo de realidade e precisa construir um outro tipo de edifício. Você tem um outro olhar, você vai fazer uma outra forma de arte. Então, tudo que o homem cria é resultado da relação dele com o meio em que ele está. Então, todas essas cartas vêm trazendo a ampliação desse olhar, a partir do objeto, do monumento, compreender que ele é um testemunho, que esse testemunho se relaciona com o seu entorno e que esse entorno se relaciona com uma vizinhança, com uma comunidade, com uma sociedade, com uma nação e com o planeta, com a raça humana, no final das contas. Né? Compreender que tudo isso relaciona entre si o mundo natural com o mundo que o ser humano constrói e o mundo que a natureza constrói. E eu só queria realçar justamente essa ampliação do olhar, trabalhar com múltiplos olhares, com profissionais de várias áreas, e que vai te trazendo informações suficientes para você criar um olhar mais amplo, menos focado, no sentido de que você está representando todo um grupo e teoricamente, esse monumento histórico tem que estar falando com o arquiteto, com o pedreiro, com a dona de casa, com o historiador, com a criança, quer dizer, ele se relaciona com todo mundo. Para você conseguir realçar essa representatividade, você precisa compreender as várias camadas dessa manifestação cultural, desse bem cultural. E eu queria, então, de todas que a gente falou, realçar a carta, o documento de Nara e a carta de Brasília, que tem a ver com autenticidade. E que eu disse que quando a gente começa a trabalhar com reconhecer uma paisagem natural como um bem cultural, a gente tem que relativizar aquela fundamentação da pedra de cal, fundamentação da pedra fundamental. Porque, por exemplo, o documento de Nara e a Carta de Brasília falam de autenticidade, porque existe, por exemplo, as construções vernáculas, as construções rurais, que usam telhado de palha. Assim, esses telhados eles são substituídos a cada 3, 5 anos com nova palha. E isso vai tirar a autenticidade dessa casa rural? Isso não tira a autenticidade, porque o processo de renovação faz parte do próprio processo desse monumento, desse bem cultural que está sendo preservado. Da mesma forma, esse documento de Nara, que é de 84, o de Brasília é um ano depois, e faz uma reflexão sobre o documento de Nara, aconteceu justamente em Nara, que é uma cidade no Japão, que tem um templo que é milenar, ou centenário, agora não estou segura, mas que faz parte da formação dos monges que estão naquela sociedade religiosa, reconstruir aquele templo o tempo todo. Assim, faz parte da própria oficiação desses monges. Né? Então, esse templo perde a autenticidade, ele deixa de ser um monumento histórico a ser respeitado porque ele está substituindo a madeira original? Não, ele continua sendo autêntico. E esse processo de substituição faz parte dessa história e faz parte desse testemunho. Então, isso vai abrir a porta, esse tipo de manifestação, por exemplo, vai nos ensinar a compreender o que é o bem imaterial, que são processos. Como se faz um doce é um processo, é um bem imaterial, mas é um bem cultural. A maneira que a Cora Coralina fazia o doce de abóbora dela é a maneira que a Cora Coralina fazia. É um bem cultural imaterial, que
já tem uma outra maneira de registrar, mas esse não é o nosso foco. O nosso foco são coleções audiovisuais, então vamos adiante. Então, tudo isso, como a gente vai falar de coleções audiovisuais, então, ela vai se inserir nesse contexto de conservação. As preocupações que foram desenvolvidas, a gente vai voltar nessas referências, né? O tempo todo, na verdade, porque a gente está sempre falando dessa autenticidade, no final das contas, né? A gente vai falar de coleções audiovisuais, então é importante agora a gente compreender do que é que a gente está falando. O que é preservar, conservar, restaurar, que são definições muito básicas, e que nesse desenvolvimento todo, essas palavras não deixaram de ser sinônimos. São palavras que definem atuações bastante específicas. Vamos ver como é que é isso. Então, a gente tem a definição do ICO, né, que é o Comitê Internacional de Museologia, que eu não vou ler, vocês vão ter esse material à mão, então vocês podem ler com mais cuidado. Inclusive, eu coloco os links aqui embaixo de onde foi buscar essas definições, que é para vocês poderem estudar mais a fundo. Então, ele coloca como toda a preservação, eu estou indo direto aqui onde está essa setinha, né? Todas as operações de aquisição, entrada em inventário, catalogação, acondicionamento, conservação e, se necessário, restauração. Quer dizer, tudo que você faz, você vai reunir, você vai incorporar à sua coleção uma fotografia, um filme, uma fita de vídeo, você vai dar essa entrada, você vai catalogar, quer dizer, vai dar um número, uma anotação, vai fazer uma descrição, vai guardar de uma maneira específica, coerente com o tipo de objeto que você tem, para que ele se conserve, vai tomar atitudes de conservação e vai restaurar se for necessário, conforme o caso. Então, isso tudo ele está chamando de preservação, mais um outro eixo, a difusão, que é dar acesso, você exibir para as pessoas não só o objeto, mas todo o conhecimento em torno desse objeto que você reuniu, estudando, compreendendo e pesquisando a partir daquele objeto. Então, a preservação se constitui em um eixo de ação museal e um eixo de difusão ao público. Eles são complementares, mas tudo isso é preservação. Tem uma definição que agora fala especificamente de acervos audiovisuais, que é do Carlos Roberto de Souza, também a tese dele está disponível nesse link, né? Que coloca que preservar é entendida como um conjunto de procedimentos, princípios, técnicas e práticas necessários para a manutenção da integridade do documento audiovisual e garantia permanente da possibilidade de sua experiência intelectual, que você possa acessar esse documento audiovisual na sua integridade. É uma tentativa. E já te digo, por que se realça com a maior integridade possível? Porque audiovisual é frágil. Audiovisual não é como pedra e cal, não é nem como papel. Ele é muito mais frágil do que a maioria dos objetos que a gente usa como testemunho de memória, testemunho da nossa história. Então, sempre que a gente está falando de audiovisual, tem algumas definições que realçam essa fragilidade. Então, por exemplo, a preservação tem 3 dimensões. Garantir o artefato existente no acervo, não sofra mais danos ou alterações. E no seu formato e conteúdo, porque ele pode deteriorar fisicamente e ele pode ser deturpado no seu conteúdo, porque ele pode ser cortado, a fotografia pode ser rasgada, um filme pode ser cortado, uma fita de vídeo pode ser desmagnetizada em parte, por exemplo. Tá? Então, a preservação engloba prospecção, coleta, conservação, duplicação, restauração, pesquisa, reunião de informações, e ele vai continuar com acesso, com o mínimo de referência dessa obra audiovisual. Pode ser um filme, uma fotografia, uma fita de vídeo, uma obra digital, pode ser. Porque a gente está compreendendo aqui que o audiovisual acontece pela duplicação. A duplicação faz parte do processo de existir o audiovisual,
e faz parte do processo de conservar o audiovisual. E tudo isso é preservar. É você reunir, documentar, compreender, conservar e dar acesso. Tudo isso é preservar. É o universo inteiro que vai levar para o futuro aquela obra e a compreensão dessa obra, dando acesso à sociedade. Então, a gente vai encontrar outras definições, né, eu trouxe duas de preservação, e aí vamos para a conservação. A conservação é a ação específica de manter a integridade física, e todo, ainda que seja digital, todo documento audiovisual está em algum suporte. Se é digital, ele está num HD, ele está numa LTO, ele está em algum servidor, de um ponto do planeta que você não sabe qual é, mas sempre tem uma materialidade. Não existe nada na nuvem. Então, a conservação engloba todas as atividades necessárias para prevenir ou minimizar os processos de degradação físico-química. Então, quando a gente está falando de conservação, a gente está falando de materialidade. E é manter essa materialidade, que é uma das partes do processo de preservação. A gente tem outras definições, vocês podem depois ver com mais cuidado, né? Então, a conservação vai tentar manter essa materialidade íntegra e com todo o seu conteúdo íntegro também, por um tempo mais longo possível, a maior integridade possível, né? E a restauração já implica em uma intervenção. Então, algo já se perdeu e vai tentar se readquirir, reconstruir, né? Refazer aquela parte que se perdeu por processos dependendo do objeto que você, do tipo de documento audiovisual que você está trabalhando, se é fotografia, se é fita magnética, se é película cinematográfica, enfim, se é um arquivo digital, mas isso é. Então, a gente tem um universo de todas as atividades, que é a preservação, que é reunir, documentar, conservar e dar acesso. A gente tem a conservação, que é uma parte da preservação, e a restauração, que é uma ação dentro da conservação. Tá? Isso é uma questão importante, porque a gente vai trabalhar justamente com conservação. A gente vai discutir nesse curso todo a conservação. Então, isso tem que ficar claro dentro desse universo. Tá? Então, a conservação em si, que é essa parte da preservação, e a preservação, né, vou ficar repetindo, que é para a gente ter esse quadro, que é super importante saber onde que a gente se coloca dentro desse processo, a conservação, essa atuação específica na materialidade desse documento. Essa atividade fundamental pode se encaixar de maneiras diferentes. Por exemplo, o plano museológico que o IBRAM sugere aos museus, né? Ele tem uma parte acervo, então a parte de conservação está dentro de um grupo que eles chamam acervo. O plano diretor da UFMG, da Universidade Federal de Minas Gerais, coloca essa parte de conservação dentro de um quadro chamado preservação, que vai colocar reserva técnica, conservação, restauração dentro da preservação. Ele não está incluindo a extroversão, que é o acesso, e a pesquisa, que seria a documentação. Por quê? Por que essas coisas não estão todas como eu falei? Porque isso não é um conceito absolutamente difundido, esse conceito de preservação é um conceito que ainda não está exatamente aceito universalmente, mas dentro do mundo audiovisual é muito forte esse conceito de preservação ser o guarda-chuva maior, a conservação ser uma das atividades. Então, é importante saber que você não vai encontrar textos técnicos todos confirmando essa divisão, como eu falei, né? Mas, de qualquer forma, sempre haverá, com um nome ou com outro, uma ação de reunir acervo, de documentar, compreender as peças desse acervo, cada item desse acervo, atitudes de conservar cada um dos itens desse acervo e de dar acesso
aos objetos e a compreensão, o estudo e as pesquisas que foram feitas a respeito desses objetos. Então, isso daqui é um exemplo, por exemplo, é um exemplo didático, não é que as coisas acontecem exatamente tão estanques, mas para concretizar um pouco o que eu estou falando, a estrutura da Cinemateca Brasileira, até poucos anos atrás, era essa. O que acontece? Qual é a resposta que a conservação dá a esse sistema da preservação? Ela vai dizer, olha, tem uma película que é preto e branco, está em bom estado, que é uma cópia, e que, sei lá, ou é uma matriz, e que ela tem som, e esse som é de área variável, então ela vai estar olhando a materialidade, vai estar olhando esse objeto. É óbvio que ela vai querer saber qual é o título do filme, que filme é aquele. Mas isso, a rigor, é uma atribuição da área de catalogação, que vai olhar aquele filme e falar, esse filme aqui é Central do Brasil, ela foi feita, o diretor dele, que está lá nos créditos, é o Walter Salles, a atriz principal é a Fernanda Montenegro. Então, ele vai buscar todas as informações de conteúdo daquela película, a catalogação faz. Estou falando da divisão da Cinemateca Brasileira, que você está documentando. O centro de documentação vai pesquisar o entorno, vai entender, bom, esse Central do Brasil aconteceu em que momento? Aconteceu no Cinema da Retomada, que se chamou, que os historiadores chamaram da época do Cinema da Retomada, porque veio logo depois do governo Collor, que acabou com a produção do cinema nacional nos anos em que ele foi presidente. Então, todo esse contexto faz parte da compreensão dessa obra, e é o que o Centro de Documentação vai trazer a pesquisa, vai trazer a compreensão dentro de um contexto dessa obra. Aqui tudo eu estou falando de outros filmes, eu estou dando o exemplo de um filme, mas está escrito lá Terra em Transe, está usando outro filme como apoio, mas faz mal, a gente está falando da mesma coisa. E aí, quando a difusão, o que é a difusão? Vai dar acesso a um pesquisador, ou vai fazer uma amostra de filmes, exibindo o Central do Brasil, junto com outros filmes que estão dentro desse momento que se chamou Cinema da Retomada. Ele vai passar todo esse aprendizado do que foi o Cinema da Retomada, que circunstâncias históricas foram aquelas, como que os cineastas retomaram o trabalho de conseguir fazer cinema de longa-metragem no Brasil naquele momento. Então, quando você vai devolver à sociedade o teu aprendizado, você vai reunir tudo que você aprendeu, mais o próprio filme, e vai dar acesso para que a sociedade continue a fruir com a sua própria cultura, que a gente vai crescendo conforme a gente vai compreendendo certas coisas, certas lições, e a partir daí cria coisas novas, né? Então, esse é o ciclo da cultura, né? Então, isso para vocês concretizarem o que é isso. Então, tudo isso que está sendo feito aqui, conservar, catalogar, o centro de documentação que vai contextualizar e a difusão que vai dar o acesso, chama preservar. Tá? Então, preservar é todas as ações que te permitem perpetuar não só a obra, o documento audiovisual, mas a compreensão dele. Né? Conservar é quando a gente está falando especificamente da materialidade, os suportes onde estão contidas essas obras, né? E restaurar é quando você precisa de uma intervenção mais profunda, alguma coisa que já se perdeu no tempo, na história, no desgaste do tempo, ou algum acidente, que você vai tentar recolocar para completar aquela obra. Isso são conceitos fundamentais que a gente precisa ter claro, né? Daqui para frente a gente vai estar falando deles o tempo todo, né? E perceber que tem, primeiro, a conservação, o primeiro objetivo é perpetuar esse objeto, o suporte, com a sua informação e o seu significado. Vocês conseguem fazer relação com o que a gente estava falando antes, de como que o pensamento de conservação vai se desenvolvendo? A gente está falando aqui que a gente quer preservar a materialidade e o seu conteúdo, o seu significado, é a sua dimensão histórica e a sua dimensão estética, que é a mesma coisa, né? Só que nós estamos falando de um objeto diferente, nós estamos falando de audiovisual e já estava se falando de monumentos de pedra e cal.
Outro compromisso da conservação, fidelidade à obra e ao autor. Lembra que a gente, fazendo relação com o que a gente falou, quer dizer, a gente foi compreendendo que é testemunho, que essa criação é testemunho de um tempo, de um pensamento, de uma escola estética, de alguma coisa que se pensou e que se concretizou dessa forma de expressão cultural. Esse aprendizado não pode ser deturpado, porque ele é testemunho. É como se você desse um depoimento na polícia e o escrivão dissesse: não, essa palavra que você está usando não é muito adequada, eu vou substituir com as minhas palavras o depoimento que você está dando. Não é possível, não é isso, né? O depoimento não é do escrivão, é da testemunha. Então, a obra que a gente está lidando, ela tem que ter o máximo de fidelidade à intenção do autor. Então, quando você trata mal a obra, ela fica cheia de risco, você acrescentou naquela imagem algo que o autor pôs. O risco vai interferir na tua leitura e não é do autor, é tua. Você não tratou bem. A tua fita de vídeo ficou com drop porque ficou perto de passou um imã, de repente, você deixou perto de um imã. Então, isso é deturpar a obra, é não respeitar esse testemunho, né? Tem tudo a ver com o que a gente falou antes sobre o desenvolvimento desse pensamento de conservação. Tá? E o terceiro compromisso que eu quero citar é de manter a capacidade de comunicação. Quer dizer, um documento audiovisual, uma fotografia que você não possa ver, um filme que você não possa assistir, um programa de televisão que você não escuta mais o som, tudo isso, quando ele perde a capacidade de comunicação, ele morreu enquanto obra, ele morreu enquanto uma manifestação cultural que está te dizendo a sua história, que se refere à sua memória. Então, esses compromissos são sagrados para qualquer conservação, que é você manter a sua dimensão histórica e estética, né, a sua materialidade e o seu conteúdo, as suas informações, não deturpar o que o autor quis dizer, né? O autor ele manifestou uma ideia, um testemunho naquela manifestação, e sempre manter a capacidade de comunicação, que é uma coisa que fica muito mais importante quando a gente entra no mundo digital, porque o mundo digital, com as mudanças tecnológicas aceleradas, chega um momento que você, por exemplo, não lê mais o seu disquete e as suas fotografias de família que você tinha posto naquele DVD e não tem mais computador com leitor de DVD. Então, você perdeu a capacidade de comunicação, você não tem mais acesso à informação. Então, esses são princípios que a gente tem que manter, claro, na cabeça da gente quando a gente está trabalhando com conservação de coleções audiovisuais, porque elas não só são frágeis, como elas podem ser duplicadas sempre, porque faz parte do processo de existência dela, a duplicação, e cada duplicação também pode acrescentar coisas ou tirar coisas, pode deturpar esse testemunho, né? Então, quando a gente compreende essa responsabilidade, a gente vai compreender também a importância do que se falou de conservação preventiva. Conservação preventiva não se criou para documento audiovisual, isso é um pensamento museológico para a conservação de qualquer tipo de manifestação cultural. Mas quando a gente compreende que um monumento tem a ver com o seu entorno, com o conjunto histórico, com o traçado urbano, com as paisagens urbanas e rurais, com as paisagens naturais, tudo isso que foi agregando, a gente compreende que existe um ecossistema, digamos assim, que é o que te traz a compreensão. E dentro que ultrapassa o próprio objeto. Então, a conservação preventiva, dentro da ideia da conservação, essa ampliação do olhar também acontece. O que é a conservação preventiva? É trabalhar o conjunto. Ela compreende a conservação preventiva, que a conservação do objeto tem a ver com tudo que está ao entorno dela. Com o ar que ela respira, com o calor, com a umidade, com a embalagem, com a estante, da maneira como você pega, se você falou em cima dele, se você usou máscara, o objeto que está do lado está enferrujado, está exalando ácido, está com fungo. Então, a conservação preventiva
a conservação preventiva é o resultado do mesmo processo que a gente fez para compreender o processo de preservação dos monumentos. Dentro da conservação preventiva foi isso, ao invés de você olhar a unidade, de tratar aquele livro que está com fungo ou com micro-organismo, e depois tratar o outro livro, depois o outro livro, ou aquela fotografia, aquela outra fotografia, você tomar atitudes para que esse fungo não chegue lá no acervo como um todo, que essa umidade não promova qualquer tipo de deformação do seu suporte de papel, né? Ou do seu albume, que é muito sensível à umidade, porque você vai controlar tudo que está em torno para que os agentes de deterioração não cheguem, ou quando chegar, que seja minimizada a sua ação. Então, a conservação preventiva está pensando, primeiro, o acervo em conjunto, né? Você não vai deixar de fazer a conservação corretiva, que é fazer a limpeza, é poder retirar os fungos que você localizou, mas você vai tomar muitas atitudes gerais para que esse fungo nem sequer apareça. Então, a conservação preventiva então, tem esse olhar holístico, esse olhar de conjunto, e assim como a gente veio aprendendo a olhar os nossos testemunhos históricos dentro de um conjunto. Então, a conservação preventiva tem um grande avanço nessa conceituação e na forma de atuação na década de 90. Ele traz resultados de estudos científicos, de medições, também é fruto do desenvolvimento de instrumentos de medição do ambiente, de instrumentos de climatização, a gente tem todo um avanço tecnológico, industrial, que nos ajuda também a poder trabalhar com esse tipo de recurso, trabalhar com uma conservação preventiva pensando no seu entorno, né? Então, a aproximação da conservação com as ciências básicas, com as tecnologias, os desenvolvimentos tecnológicos e científicos, é uma coisa que não se volta mais atrás, né? É fundamental isso. E a conservação preventiva, já vou dizer, a conservação preventiva no Brasil, ela tem um marco importante, que é quando o Arquivo Nacional publica uma série de textos sobre conservação preventiva de bibliotecas e arquivos, que é a CPBA. Esses textos são 53 textos traduzidos de autores internacionais, e que vocês vão ter acesso a todos eles, dá para baixar, está na bibliografia, e nesse link aqui, ó, que está aqui embaixo, vocês podem baixar também todos os textos, são 52 textos, e alguns, claro, estão desatualizados no sentido de que, quando se falava de fita magnética na década de 90, é muito diferente de falar de fita magnética hoje, porque a tecnologia mudou. Mas os conceitos básicos fundamentais que estão lá, esses não perderam a atualidade, né? Você sempre vai ter uma pasta magnética, vai ter uma fragilidade da pasta magnética, vai ter uma estruturação física dessa fita, enfim. Tem toda uma série de conceitos que são conceitos básicos e que não mudam com a mudança de tecnologia, muda a maneira de você lidar só, mas o conceito é o mesmo. Então, a conservação preventiva é que compreende que existe o ambiente que é do próprio objeto, existe um macroambiente que está em volta desse objeto, existe condições internas do objeto. Então, ele está compreendendo o objeto e seu entorno, né? Tem várias definições, eles que vão chamar de nomes de fator interno, fator externo, ação ambiental, ação do homem. Então, essas definições também vocês podem buscar. A partir do momento que se começa a fazer esse tipo de olhar, se começa a definir como fatores físicos, químicos, antrópicos, catastróficos, enfim, a gente começa a olhar, que a gente está olhando o entorno, a gente vai descobrir quais são os principais agentes de deterioração, quais são as famílias, né? E como você lida com ela. Eu vou destacar, eu estou
colocando aqui várias definições para vocês verem que tem nomes diferentes, mas nós estamos falando da mesma coisa, né? Nós estamos falando de um objeto físico que tem um determinado fator intrínseco a ele, determinadas características intrínsecas a ele, tem materiais, tem um ambiente ao redor, que tem agentes de deterioração que podem atuar de uma maneira ou de outra conforme o material que você tem na sua mão. Esses materiais podem ser orgânicos, podem ser inorgânicos, podem causar danos físicos ou químicos. Então, tudo isso são definições desse processo de compreensão de como lidar com tudo isso, como lidar com preventivamente com papel, pergaminho, couro, têxtil, fibras vegetais, são materiais orgânicos. A umidade, por exemplo, é fundamental que você observe temperatura, mudanças bruscas de temperatura e de umidade, é fundamental para esse tipo de material orgânico. O material inorgânico, por exemplo, não dá muita bola para a chuva, mas dá o metal, se tem umidade, vai ser problema se ele entrar em processo de oxidação. Então, aí é problema. O vidro não vai oxidar, mas o vidro vai ter outro tipo de reação. Então, que são os materiais inorgânicos, que são mais fáceis de conservar também. Mas eles têm um outro tipo de atuação com o mundo externo, que é onde estão os seus agentes de deterioração. Então, eu vou destacar, na verdade, essa definição da Casa Rui Barbosa sobre conservação preventiva, essa sim que eu acho que é a mais completa que eu conheço até agora, por exemplo, pelo menos. Então, essa eu vou ler, tá? Conservação preventiva pode ser definida como um conjunto de ações, então a gente está trabalhando, são várias ações em conjunto, para mitigar as forças responsáveis pela deterioração e pela perda de significância nos bens culturais, quer dizer, perder o seu conteúdo, perder o sentido do que ele está mostrando. E a formulação de um plano de conservação preventiva é a concepção, coordenação e execução de um conjunto de estratégias sistemáticas organizadas no tempo e no espaço. Isso significa não só que você tem que olhar o todo e organizar a sua ação de uma maneira orgânica, que uma coisa colabore com a outra e não vá contra a outra, né? Por exemplo, climatizar uma área e deixar uma porta aberta, deixar a porta aberta, a área climatizada não vai estabilizar nunca, porque cada vez que chove lá fora entra umidade, cada vez que seca lá fora entra calor. Então, é uma ação que está contra a outra ação. Então, tem que ser ação em conjunto, sistemáticas, organizadas, no tempo e no espaço. O que é no tempo e no espaço? Ela tem que se repetir. As suas ações têm que ser contínuas no tempo, porque senão, se você hoje climatizou e amanhã você desligou o ar-condicionado para não gastar energia, porque no fim de semana não tem ninguém no escritório, você já criou um problema. Para acervo, estou falando, né? Não para escritório. Bom, vamos lá. É a concepção, coordenação e execução de um conjunto de estratégias sistemáticas organizadas no tempo e no espaço, desenvolvidas por equipes interdisciplinares, certo? O cara que é o climatólogo, o cara que é o historiador, o cara que é o especialista naquele tipo de fotografia, o cara que conhece equipamentos de vídeo. É interdisciplinar, com o consenso da comunidade, a fim de preservar, resguardar e difundir a memória coletiva do presente e projetá-la para o futuro para reforçar sua identidade cultural e elevar a sua qualidade de vida. Ou seja, precisamos lembrar que tudo que a gente está preservando pertence a um grupo social, a uma sociedade que tem o direito de participar das decisões, que tem o direito de estar, de eleger quais são os seus representantes, né, culturais, quais são os seus testemunhos, ajudar nesse processo de testemunho. Então, nunca esquecer que a gente está falando de identidade cultural de um grupo social. Então, a gente não ter a postura de que eu sei o que você, qual é a tua memória mais importante. Não, eu não sei. Eu vou participar junto com a sociedade. É muito difícil. Isso é muito fundamental para a conservação preventiva, para a museologia social, mas é uma coisa que ainda está sendo implantada no Brasil.
mas é muito importante ter isso, porque é identidade cultural e qualidade de vida. Quer dizer, a gente conhecer a nossa história para não repeti-la, por exemplo. Isso é qualidade de vida. Então, para a gente fazer conservação preventiva, tentando concretizar para o mundo, para agora, para a atuação da gente prática, como é que a gente tem que compreender esse objeto, quer dizer, o que é isso que está na minha mão, ele é constituído do quê, quais são as suas questões internas, intrínsecas, compreender o entorno, quer dizer, o que está em volta, o que pode agredir, o que pode ajudar a conservá-lo, qual é esse ambiente que eu estou, e compreender como a ação, qual é a ação mais adequada e sistêmica para este objeto, nestas condições dessa instituição, dessa cidade, enfim. A gente está sempre pensando de uma maneira integrada. Tá? Então, a gente vai procurar, a conservação preventiva procura criar procedimentos técnicos controlados, porque é fruto de um estudo, não é uma coisa aleatória, né? Criar uma metodologia de trabalho pertinente e trabalhar em criar ambientes adequados de trabalho, de guarda, de manipulação, de circulação, de tratamento, quer dizer, vai fazer o quê? O tipo de objeto que você está trabalhando precisa de um ambiente absolutamente limpo, ou não, você está trabalhando com alguma coisa que está encapsulada e tudo bem, né? Então, é isso, sim, você tem que entender o seu acervo e o seu contexto para poder tomar atitudes adequadas de conservação de longo prazo. Né? E essa imagem que a gente brinca que é a filosofia da cebola, porque porque é uma imagem muito boa, na verdade, porque você tem o objeto, o estado de conservação dele, o invólucro, quer dizer, qual é a embalagem que ele vai estar, que vai estar num determinado tipo de móvel, que vai estar dentro de ser movido para uma área de trabalho, vai ser guardado numa área de armazenamento. E cada um desses ambientes tem uma determinada temperatura, umidade que pode ser estável ou não. Você tem uma equipe de técnicos que vai manipular e que vai estar treinado, vai ter conhecimento ou não, e pode gerar problemas. Você tem uma metodologia de trabalho que precisa ser revista sazonalmente, porque o mundo muda, né? As suas condições de trabalho mudam, as suas condições ambientais mudam, a sua instituição muda, né? Então, você precisa estar sempre atento às metodologias que sejam adequadas. Então, enfim, dá para construir essa imagem aqui com outras palavras, conforme o teu olhar. Né? Mas a ideia é que a ideia da cebola é boa porque a cebola tem várias camadas, mas a cebola são todas as camadas reunidas. E se uma dessas camadas está ruim, não funciona, apodreceu, a cebola toda tende a apodrecer, vai apodrecer num determinado tempo. Então, se você não está atento a alguma dessas camadas, por isso que eu digo que é orgânico e sistêmico, um sistema de conservação preventiva, porque você tem que estar atento a tudo que toca esse objeto, tudo, desde você até o ar que ele respira, né? E até o dinheiro que você tem para trabalhar ou não, a comunicação que você tem com quem toma decisão na sua instituição ou não, vai te dar dinheiro ou não. Então, tudo que pode interferir precisa ter, de alguma maneira, o seu controle, ou, no mínimo, a tua consciência de fragilidade, para você criar uma metodologia que proteja e que compense essa tua fragilidade. Então, essa imagem é boa da cebola. Então, a conservação de acervo, a conservação preventiva, exige interdisciplinaridade, porque ninguém sabe de tudo, um trabalho em equipe, uma continuidade de processo de procedimento, a sua metodologia de trabalho é fundamental, uma reflexão, uma revisão autocrítica sazonal, que você precisa estar se atualizando, precisa ver se precisa ter um olhar crítico sobre o que está sendo feito, para sempre aprimorar, a gente nunca termina de aprender, né? E não é uma ação isolada da área de conservação. A conservação preventiva pressupõe um compromisso institucional. Então, se você tem um filme numa área climatizada,
que o pessoal que está programando mostra, vai querer usar aquela cópia que está guardada na sua área climatizada e que vai para o cinema, que vai ser projetado, vamos ter uma película. Então, precisa ter. Quem vai programar tem que saber que, para que ele não cause danos àquela película, aquele filme, ele precisa pedir com antecedência para dar tempo que o pessoal da conservação possa aclimatar dos, sei lá, 15 graus que está aquela película para os 30 graus do verão. Então, ela precisa ter uma aclimatação, ela precisa sair pausadamente de um ambiente para outro, precisa fazer uma revisão para garantir que aquela película está em condições de entrar no equipamento sem se romper. O projecionista tem que saber como lidar para que não causar danos, fazer manutenção daquele equipamento para que o equipamento não cause danos, não faça riscos, por exemplo, no seu filme. Então, tudo que você vai fazer tem que pensar que você pode causar danos. Então, a conservação preventiva, se criar condições para que não cause danos, é uma postura institucional, não é só do setor de conservação. Tá? Então, dentro da arquivística audiovisual, vamos então trabalhar com algumas definições que é para a gente compreender tudo isso que a gente já falou, né? O que é preservação. Então, um arquivo audiovisual, isso eu vou ler também, porque esse é básico, né? Não, se ler não, que vocês podem ler também, mas assim, o que é importante realçar aqui, que um arquivo audiovisual só é realmente um arquivo se ele cumpre todas essas funções, que é reunião, quer dizer, você criar o seu acervo, constituir esse acervo com coerência, se eu estou criando um acervo fotográfico ligado à Faculdade de Medicina, não me interessa trazer as fotografias do Central do Brasil, porque isso não é o meu tema. Então, eu vou reunir um acervo fotográfico que tem a ver com o meu tema, que é coerente. Você vai fazer gestão disso, quer dizer, você vai documentar, você vai identificar, você vai dizer em que contexto cada uma dessas fotografias, para que contexto ela se refere, como que ela pode ser um documento histórico, o que ela está contando naquela história, você vai compreender, vai controlar a circulação, que alguém vai pedir emprestado, você vai ter que fazer duplicação, você vai ter que digitalizar para poder colocar no site, então você vai fazer uma administração disso. Você vai fazer a conservação, quer dizer, conseguir dar perenidade àquele suporte, àquela fotografia pelo maior tempo possível, com a maior integridade possível, e vai dar acesso, porque tudo isso não faz sentido, reunir, conservar, documentar, compreender, não faz sentido se você não colocar de volta para a sociedade, isso faz sentido se você dá acesso depois. Então, essas atividades, então, vai se traduzir no dia a dia nisso, nisso que eu já falei, né? Documentar, administrar, dar condições de sobrevivência, e, em geral, os departamentos são divididos dentro dessas atividades, né? Dentro de um arquivo audiovisual, e tudo isso é preservado. Então, dentro da arquivística audiovisual, que esse conceito está bem definido nesse livro que eu coloquei aqui, a referência do Ray Monson, que, sim, no mundo do audiovisual internacionalmente é bastante aceito, tá? E que tem essa estrutura no dia a dia, quer dizer, você vai formar o acervo, você vai compreender o seu conteúdo através de catalogação e da contextualização que ele chamava de documentar, você vai criar condições de sobrevivência e você vai transmitir para o seu público o que você aprendeu, o que se pode ler a partir desse. Não só você aprendeu, ou seja, a historiografia do cinema, a historiografia da fotografia, da televisão, atribui importâncias, características, atribui valores, valores culturais para essas manifestações, para esse bem audiovisual, para esse documento audiovisual, que vão ser incorporados, que vão ser compreendidos e possivelmente, sei lá, 10 anos depois, numa outra condição social, onde está se observando outro tipo de coisa, vai se ler novamente esses documentos e vai se ver outras coisas, né?
um momento que era super importante. Hoje, por exemplo, é super importante você perceber o que é preconceituoso, o que não é, né? Então, é uma releitura que se faz em tudo que se criou, porque a gente se habituou com certas atitudes preconceituosas e hoje a gente está revendo, nossa, como aquilo lá era preconceituoso, a gente não percebia, né? Então, tudo isso chama-se preservar, tá? Então, a definição do que é o documento audiovisual, então nós estamos falando do quê? Nós não estamos falando de prédio, não estamos falando de escultura, nós não estamos falando de documentos em papel, nós estamos falando de obras que contêm imagens e ou sons reprodutíveis reunidos em um suporte e que, em geral, exigem um dispositivo tecnológico. Já explico por que eu fiz desses destaques, um dispositivo tecnológico para serem registrados, transmitidos, percebidos e compreendidos. O conteúdo visual e ou sonoro tem duração linear, quer dizer, acontece num tempo, ele não é instantâneo, né? O objetivo da comunicação desse conteúdo, o objetivo é a comunicação desse conteúdo e não a utilização da tecnologia para outros fins. Eu não estou exibindo uma tecnologia, estou exibindo um conteúdo audiovisual que foi organizado entre imagens e sons de uma determinada maneira por uma pessoa que tinha uma intenção específica de transmitir uma determinada ideia estética, moral, ou o que seja. Por que eu destaquei obras, suportes e dispositivo tecnológico? Porque isso é fundamental para a gente fazer a conservação de coleções audiovisuais. Ela sempre terá um conteúdo que precisa ser respeitado, ela sempre estará em algum suporte material e que é dependente do dispositivo tecnológico. E que é um dos fatores muito importantes, especialmente para o mundo digital, essa dependência tecnológica pode tornar um documento audiovisual absolutamente inacessível se a gente não tomar cuidado com essa dependência tecnológica. É a mesma coisa que a gente pensar que aquela fita VHS que o teu pai filmou o teu batizado, que não tem mais onde ler. E se a gente não tomou a atitude de migrar de uma tecnologia do VHS para um DVD ou de um DVD para um arquivo digital, a gente simplesmente perde o contato com aquele conteúdo. É a mesma coisa que ele tivesse morrido. Então, a compreensão de obra, a compreensão dos suportes e das tecnologias vão ser fatores determinantes para o nosso sucesso ou o nosso fracasso da conservação audiovisual. Então, vamos lembrar do que a gente está falando, portanto, dessa definição. A gente está falando de fotografias de todos os tempos, daguerreótipo, ombrótipo, calótipo, que tem constituições diferentes, que é todo o desenvolvimento de como se fixar a imagem. A gente está falando de películas cinematográficas, preto e branco, colorida, em suportes diferentes, trilha sonora, bandas magnéticas. A gente está falando de fitas magnéticas desde das primeiras da televisão, que eram enormes, pesadas, até mini DV, e a gente está falando de arquivos de fita cassete de som, de fita de rolo aberto, a gente está falando de videodisco, de CD-ROM, de DVD, de Blu-ray, a gente está falando de HD, de disk driver, hard disk driver, a gente está falando de cartões de memória, então a gente está falando de tudo que pode conter imagens e ou sons gravados no suporte que tem uma dependência tecnológica. A gente está falando de muita coisa que a gente precisa compreender. O arquivo que a gente começou aqui, o arquivo audiovisual, vai cumprir todas essas atividades com os documentos audiovisuais que fazem parte do que se chama de patrimônio audiovisual. O que é o patrimônio audiovisual? Vocês podem ver depois, eu não vou ler aqui, porque é uma coisa bastante grande, mas dá para compreender perfeitamente. Quando você faz um vídeo, você usa uma determinada tecnologia, você grava num determinado lugar, com um tipo de fita, esse lugar faz parte de uma cidade, você vai usar
uma indumentária, vai usar figurinos, você vai usar iluminação artificial, você vai ter um roteiro, você vai ter fotografias de divulgação, você vai depois divulgar o seu filme, o diretor vai dar entrevistas, aí vai ter estudiosos que vão assistir esses filmes, que vão estudar esses filmes, olha, esse filme é o maior representante do cinema novo brasileiro, porque a partir dele se criou outras obras, enfim. Tudo isso ajuda a compreender essa obra, o momento histórico, a tecnologia que foi usada, as roupas, tudo isso é um universo que ajuda a compreender essa obra audiovisual. A obra audiovisual em si te fala uma parte do que ela tem para contar. Tudo que as fotografias de divulgação, as entrevistas, o roteiro, os estudos, tudo isso te conta uma outra parte da compreensão dessa obra audiovisual. Então, o patrimônio audiovisual reúne tudo que pode ajudar a compreender esse documento. Mas isso é um mundo, né? Como é que uma cinemateca, um arquivo audiovisual consegue preservar tudo isso? Obviamente que a gente não tem dinheiro nem para preservar a obra em si, né? Obviamente que tem que priorizar, então tem que compreender que o filme, a obra, o documento audiovisual é o sol desse sistema. Ele é o mais importante. Qualquer descrição de uma obra de imagens em movimento sonora que você faça, que você descreva no papel, nunca chegará perto de ser a sua experiência de assistir aquele filme, aquele programa de televisão. Então, obviamente que o documento audiovisual é o centro desse sistema, e você vai conseguir preservar o seu entorno conforme a sua capacidade e a sua análise de conjuntura para poder definir as prioridades. Que tudo nunca será possível. Você precisa ter critérios para dizer o que vai e o que não vai. Então, nós estamos falando, então, lembrando de tudo que a gente já falou: fotografia, filme, vídeo, disco ótico, argumentos, roteiros, notícias, fotografias de divulgação, clipes na internet, TikTok nas redes sociais e divulgação, tudo faz parte desse patrimônio audiovisual. Então, o que nós estamos falando? Que a gente está falando que a gente vai compreender da mesma maneira que a gente aprendeu a compreender o bem cultural, que a gente veio compreendendo todo o seu entorno, a gente está falando da mesma coisa, uma obra e todo o seu entorno, o seu contexto, sua trajetória contam esse testemunho, completam esse testemunho que esse filme, esse vídeo contou em parte, e todo que vem em torno dele consegue contar o resto. Vou dar um exemplo. Se eu te digo Deus, Terra em Trânsito, por exemplo, que é o exemplo que eu coloquei naquele quadrinho lá atrás. Terra em Transe é um filme interessantíssimo. E você vai lá e assiste. Aí eu te conto, olha, esse filme foi feito pelo Glauber Rocha, que é o principal mentor de uma escola estética do cinema brasileiro que chama Cinema Novo. Ah, que legal! Puxa, é outro filme que você assiste. Aí você diz, o Cinema Novo foi uma manifestação da cinematografia brasileira que fez uma curva na história da cinematografia brasileira, porque até o Cinema Novo, o cinema brasileiro queria imitar o cinema industrial do exterior. Quando chega no Cinema Novo, eles falam, não, a gente tem que fazer o cinema de acordo com a nossa condição. A famosa frase, uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, é no Cinema Novo, porque é o cinema do pobre, o cinema que não tem recursos, mas que tem muito a dizer apesar disso. Então, ele queria uma outra estratégia para fazer a sua comunicação. Aí quando você for assistir Terra em Trânsito de novo, você já vai assistir com outras informações. Você já vai saber uma série de coisas que você vai ler além daquelas imagens sons que você viu com prazer, com divertimento, e que ótimo, perfeito, é para isso mesmo que ele está criado. Mas não é só para isso. Além disso, é o testemunho que ele tem que te dar. Então, tudo que envolve esse patrimônio te ajuda a compreender o que aquela obra, aquele documento audiovisual está te dizendo a respeito da época dele, do momento em que ele foi criado, qual é a lição que se aprendeu naquele momento, aquele autor aprendeu daquele momento, o que ele quer dizer para você. Essa relação do desenvolvimento humano, que é o testemunho
que está lá e que deve ser compreendido para a gente poder aprender aquela lição também e seguir em frente, como uma escola, né? Eu vou sugerir a vocês que, para poder fazer um exercício, antes de assistir à próxima aula, vocês tentem reunir um pequeno acervo na sua casa, só uma fotografia, uma fita de vídeo, uma fotografia não, um conjuntinho de fotografias, uma fita de vídeo, de repente tem alguma fita cassete, de repente tem uma fita VHS, tem fotografias da tua avó, sei lá, um filminho Super 8 que teu pai fez. Então, tentar reunir uma pequena coleção de uma coleção audiovisual, porque nas próximas aulas vocês vão aprender a lidar com ele e fazer esse exercício de tentar aplicar como documentar, como catalogar, como conservar, vai concretizar muito mais. Vai, obviamente, trazer dúvidas, que a literatura que vai estar à disposição de vocês pode ajudar, e outras dúvidas que a gente pode tirar no encontro que a gente vai ter presencial para tirar dúvidas. Eu espero que vocês tenham apreciado esse conteúdo, que continue fazendo as outras aulas, que a gente vai aprofundar cada vez mais nessa cultura da conservação. Aqui tem umas bibliografias que vocês podem baixar diretamente ou consultar no site do Pachamama, que os textos da bibliografia também estarão lá. Eu agradeço muito a atenção de vocês e espero vocês na próxima aula. Obrigada.